Pessoal, chegamos ao nosso último vídeo sobre os métodos científicos e hoje nós vamos falar do método fenomenológico. Tá? Nesses últimos 3 vídeos nós temos tratado de temas um tanto quanto complexos, né? E as próprias palavras já demonstram um pouco isso, né? Dialética, hermenêutica e agora fenomenologia. Nós vamos tratar dessa corrente do pensamento filosófico que é, junto com o existencialismo, as duas mais influentes correntes do pensamento filosófico, e nós vamos entender alguns conceitos, algumas ideias, a partir de alguns autores fundamentais do pensamento fenomenológico, ok? Me ajudaram a montar essa aula aqui o Robert Sokolovsky, um professor de filosofia americano, aliás, os dois, né, o Serraboni também. Aqui, basicamente, vocês encontram a introdução, como o próprio título do livro demonstra, né, a introdução ao pensamento fenomenológico, os conceitos. Basicamente, ele não trabalha autor-obra, ele trabalha pelos conceitos, né? Intuição, imaginação, figura, a própria ideia do que é um fenômeno, né? Então, a percepção. Você tem ali ele discutindo os conceitos, a intencionalidade, enfim, conceitos fundamentais da fenomenologia. Aqui sim, professor de filosofia na Virgínia, né, o David Serraboni, esse sim é filósofo, né? Lá na Virgínia tem muita gente que se autoproclama filósofo sem ser. O Serraboni, sim, ele discute as obras e os autores, né, os principais autores da fenomenologia. O Edmund Russell, o Heidegger, o Sartre, o Merleau-Ponty. Eu vou tentar fazer um apanhado dos dois, né, dos dois autores aí, para discutir um pouco, não tanto obra-autor, mas principalmente saindo da obra do autor para discutir os conceitos fenomenológicos, ok? E eu vou discutir basicamente dois autores, que é o Edmund Russell e o Merleau-Ponty, e no meio deles dois ali, alguns outros autores que são importantes para a gente entender, inclusive a influência, como é que a fenomenologia chega na França com Sartre e o Merleau-Ponty, mas sobretudo para perceber também algumas diferenças entre esses autores e o pensamento deles. Tá? Já está dito, né, que a fenomenologia é bastante complexa, não só pelo termo, né, mas pelo próprio pensamento. Quando o Edmund Russell, que é o filósofo alemão responsável por organizar a fenomenologia como uma corrente do pensamento filosófico rigorosa, né, dando assim para a fenomenologia, dando assim para a filosofia um certo caráter e um certo rigor científico, ele faz isso num contexto de emergência das ciências empíricas, né? E, de certo modo, a filosofia estava sendo colocada de fora desses debates, né? As ciências como história, psicologia, principalmente a psicologia, que ele vai se debruçar muito sobre, né? Enfim, as ciências de um modo geral estavam se organizando, né? O século das ciências é o século XIX, e ele viu essa necessidade de também construir, de pensar num certo rigor metodológico para a filosofia, né? Que sempre se pautou por pensar as questões essenciais, né, da consciência, da mente, da relação da consciência com o mundo. E aí ele via que as ciências, as outras ciências, né, melhor dizendo assim, a psicologia, a história, não dariam conta daquilo que só a própria filosofia poderia responder, mas que ela deveria, portanto, então se debruçar sobre suas próprias questões para dar uma resposta sobre o que é, né, essas questões que envolvem o que é. Né? E aí um exemplo bem interessante para a gente começar a pensar como é que a fenomenologia se distancia das outras linhas de pensamento, tanto da filosofia quanto das ciências que estavam nascendo ali no 19, é o próprio exemplo do Edmund Russell, quando ele diz assim: um psicólogo ele só consegue dizer o que é o trauma, o que é a percepção do trauma.
Ele não consegue dizer o que é a percepção. Então, ao analisar um paciente, o psicólogo ele ouve, né, o relato do paciente e ele percebe como que o paciente experimentou aquele trauma, ou, enfim, aquela experiência que ele teve, e aí ele dá respostas para a percepção do paciente. Mas ele não diz o que é a percepção, porque para o Edmund Russell somente a filosofia poderia dar essa resposta do o que é das coisas, o que é a imaginação, o que é a percepção, o que é o pensamento, né? Essas perguntas ontológicas, ou seja, sobre o fundamento das coisas, apenas a filosofia poderia colocar. E aí é que ele se vê nessa empreitada de tentar construir um pensamento rigoroso do ponto de vista filosófico que conseguisse dar resposta para aquilo que as ciências, né, não seriam capazes de dar. A palavra fenomenologia, ela aparece no século XVIII, né, ela ganha um certo sentido, depois nós vamos ver com Kant, né, mas ela aparece, ela foi cunhada, né, pelo Johann Heinrich Lambert, um matemático, físico e filósofo alemão que era estudioso daquilo que ele chamava de fenômeno, né, das coisas aparentes, das coisas como elas aparecem. O fogo, as cores, a luz, né? Ele trabalhava com esse tipo de objeto enquanto físico e filósofo. Depois a gente vê a palavra fenomenologia também aparecer na obra do Hegel, né? A fenomenologia do espírito ou a ciência da experiência da consciência. Que na edição brasileira não tem o subtítulo, né? Só aparece fenomenologia do espírito, mas para o Hegel é isso, né? A fenomenologia é essa descrição da experiência da consciência do mundo. É nesse sentido que ele emprega a fenomenologia aí, no Fenomenologia do Espírito. Então, o Russell, né, o Edmund Russell, eu só tenho aqui a ideia da fenomenologia, mas a obra fundamental dele é a Lógica da Investigação. Ele vai buscar sistematizar o que é, então, a fenomenologia, que hoje a gente vê presente na linguística, na psicologia também, né? Tem um ramo da psicologia fenomenológica, né? Junto com a psicanálise, junto com a psicologia do comportamental, a psicologia fenomenológica é outro grande ramo dessa área do conhecimento. Mas para que a gente entenda também a fenomenologia, né, esse estudo sistemático do fenômeno, a gente precisa entender, antes de tudo, o que é fenômeno e como que ele foi pensado ao longo da história da filosofia. O Heidegger ajuda a gente aí nessa tarefa, porque ele define, ou ele vai buscar na raiz da palavra, o que é um fenômeno. Diz ele no Ser e Tempo, uma obra que ele escreveu sob a inspiração da fenomenologia do Russell, e aí o Heidegger, como erudito que era, né, vai buscar na etimologia da palavra fenômeno o seu sentido, até para depurar, até para resgatar um sentido mais próprio, né, e não ficar sob a influência do que outros autores já tinham dito sobre o fenômeno. Ele diz o seguinte, quando ele está definindo o que é fenômeno no Ser e Tempo: a expressão grega fenômeno, a qual remonta o termo fenômeno, deriva do verbo phanein, que significa mostrar-se. Significa, portanto, o que se mostra, o se mostrante, o manifesto. Para o Heidegger, a tradição filosófica aderiu apenas a um sentido de fenômeno, que é a coisa aparente, né? Aquilo que a gente vê, né, e se impressiona. A gente usa até no senso comum, né, essa ideia de fenomenal como algo maravilhoso, como algo bonito de ser visto, né? E o Heidegger vai dizer, a palavra fenômeno ela tem um outro sentido, que é a coisa que se revela. Ele vai para a etimologia para dizer assim, é o que vem à luz, é o que vem a luz do dia, é o que se manifesta, é a aparência, mas não só a aparência no sentido de ilusão, é a aparência no sentido daquilo que se revela para o sujeito que observa o fenômeno. Pois bem,
Mas da onde vem essa nossa ideia de fenômeno como algo ilusório? Vem desde Platão, né? Vocês lembrarem que eu falei no vídeo sobre a dialética, Platão dividiu o mundo em dois, né? O mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível das sensações é o mundo da matéria, é o mundo onde as coisas mudam, é o mundo dos fenômenos no sentido da aparência das coisas. Então, desde Platão, desde então até mais ou menos o século XVI, fenômeno vai ser sempre isso, né? Uma coisa aparente, mas que não revela-se a si mesmo, não revela a coisa em si, revela apenas o que não é verdadeiro, revela apenas o aparente. Quando nós chegamos no século XVI, a metafísica do século XVI, né? Ou seja, aquele ramo da filosofia que vai se questionar sobre o fundamento das coisas, ela se divide, né? Nós temos ali, sob a influência de Platão, o inatismo, ou seja, o inatismo vai dizer que nós temos ideias inatas, nós nascemos com algumas ideias. Platão diz isso, né? Conhecer é lembrar. Isso está, por exemplo, numa marca do pensamento do Descartes. O Descartes acreditava que a consciência do humano, né, do ser humano, ela é uma substância, ou seja, ela tem uma existência por si, por ela mesma, né? E ele acreditava nessa ideia inatista de que nós nascemos com ideias. E aí o conhecimento é um revelar-se ou um lembrar-se de ideias a priorísticas. O segundo ramo do pensamento filosófico do século XVI em diante é o empirismo, né? Que vai só ganhando força na sequência com o surgimento de outras ciências experimentais. Mas Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley, Hume, todos são autores que partem da ideia de que as ideias elas não são inatas, elas são adquiridas na relação com o mundo, né? Essa é a base fundamental do empirismo. Eu adquiro ideias a partir da minha relação com o mundo. Elas não me são dadas a prioristicamente, previamente. Pois bem, essa discussão entre inatismo e empirismo, né, se as ideias são do nascimento ou se nós adquirimos com a nossa relação com o mundo, ela chega até o século XVIII sem uma solução, ou pelo menos sem uma palavra assim definitiva, né? E o Kant se preocupa em discutir essa questão na crítica da razão pura, né? E aí ele vai tentar alinhar e responder essa questão mal resolvida do inatismo e do empirismo. Ele vai dizer o seguinte, né? Nós adquirimos ideias na relação com o mundo, mas a partir de quadros mentais, né? Quadros mentais que ordenam o mundo. A nossa consciência ordena o mundo. Portanto, ele praticamente coloca um meio termo, né, nesse problema. Quer dizer, porque o Kant ele é um pensador influenciado pelo iluminismo, ou seja, pelaquela ideia de que a razão ordena o mundo, que pelo menos na crítica da razão pura, né, que a razão é o que organiza as coisas e o que explica as coisas. Então, de certo modo, ele parte, né, para pensar as ideias formadas na experiência, na relação com o mundo, mas a partir de categorias a priorísticas ou conceitos. E o Kant, aí sim, interessa bastante para a gente, porque ele formula uma ideia, que é a ideia que vai estar mais adiante colocada por outros autores, uma ideia nova de fenômeno, né? Ele dividia a realidade, o Kant, em duas, né? O noumeno, ou número, como alguns gostam de dizer, e o fenômeno. Aí o Kant traz uma ideia nova de fenômeno para a gente. O noumeno, para ele, seria aquilo que a consciência humana não consegue compreender ou não é dada a ela compreender. E o fenômeno é aquilo que se manifesta e que a compreensão humana, a razão humana, consegue se apropriar dela. Percebe que então aí ele divide, até de certo modo, próximo daquilo que o Platão tinha dito, de uma divisão em dois mundos, mas não com ideias inatas, né? Mas ele mantém essa divisão de que existe a coisa em si,
o número ou nômeno, e existe a coisa que eu compreendo, que é o fenômeno. Pois bem, depois de Kant, nós temos o Hegel, né? O Hegel ele também amplia o conceito de fenômeno, e aí o Hegel caminha no seguinte sentido, de dizer que o fenômeno é aquilo que eu entendo sobre as coisas, né? Aquilo que a minha consciência ou a minha razão consegue compreender das coisas do mundo, mas o fenômeno é também a própria consciência, porque ela se manifesta. Ela se manifesta enquanto consciência de si mesma. Portanto, a própria consciência é um fenômeno. Vou dar um exemplo, assim, para tentar mostrar o pensamento kantiano e o pensamento hegeliano de fenômeno. Aquele velho exemplo que talvez todo mundo conheça, que é assim, é uma abstração, né? É uma imaginação. Se uma árvore cair no meio da floresta e ninguém vê essa árvore cair, a questão que se coloca é: a árvore que caiu e ninguém viu, nós não temos o que dizer sobre ela, né? É a coisa em si. Não existe pensamento, não existe ideia, não existe quadro mental sobre a árvore que caiu. Ela caiu, é um acontecimento nômeno, né? É a coisa em si. Mas veja que eu tenho uma ideia de árvore que cai. Veja que eu tenho uma ideia de uma árvore caindo. De onde me vem essa ideia? O Kant diz, da minha relação com o mundo e de ver árvores caindo. Isso, essa manifestação, essa aparição, essa revelação, né, produzida ainda que mentalmente, é o que Kant chama de fenômeno. Sobre isso eu tenho o que falar. Kant, portanto, divide aí o fenômeno também em matéria do fenômeno, a sensação, e a forma do fenômeno. Matéria do fenômeno, a sensação, a forma do fenômeno, a maneira como eu organizo essa sensação no meu espírito, na minha consciência. Portanto, quando eu imagino uma árvore caindo, é porque eu já ordenei, né, uma certa sensação que eu tive em algum momento na minha consciência. Forma do espírito, matéria do espírito. Matéria do espírito, a sensação que eu tenho das coisas. Forma do espírito, a maneira como eu ordeno no meu pensamento essas sensações. Portanto, o fenômeno aí não é só o que eu vejo, mas é aquilo também que eu imagino, é aquilo sobre o qual eu penso, né? O pensamento também é fenomenológico. O Hegel diria o seguinte: eu posso pensar sobre o meu pensamento. Ou seja, por que eu estou pensando numa árvore caindo? Quando eu me dou conta que eu penso sobre o que eu estou pensando, é a minha consciência dando conta de si mesma, não é? Portanto, é por isso que o Hegel vai dizer que a consciência ela também é fenomenológica, no sentido de que ela também é um fenômeno, né? Porque eu posso pensar sobre mim. É isso que interessa para Heidegger também no ser humano, né? Porque o ser humano é o único ente, diz o Heidegger, que consegue pensar sobre si mesmo. Então toda a fenomenologia deve começar pelo ente humano, porque ele é o único, até que se prove o contrário, né? Ele é o único capaz de pensar sobre o seu próprio pensamento, né? Só que o Heidegger não usa essas categorias como ser humano, homem sapiens sapiens, homem que sabe, né? Ele usa o ente para tentar pensar o Dasein, ou seja, a essência do ente, né? Daqui a pouco eu comento um pouco melhor sobre o Heidegger. Vamos focar aqui no Kant e no Hegel. Até aí, a gente está no campo do idealismo ainda, se vocês pensarem bem, né? O Kant e o Hegel, eles ainda advogam uma certa primazia da razão, né? É a razão que se volta para o mundo, é a razão que se desloca para o mundo, que percebe o mundo, mesmo que eles tenham rompido com a ideia inata de dizer que as ideias só se constroem na relação com o mundo, né? Então não são inatas, mas é a razão que ordena o mundo e é a razão que dá conta de si mesmo. Então eles aí ainda estão no plano, de certo modo, cedendo à tentação idealista, né? A ideia como ordenadora do mundo, a razão como ordenadora do mundo. Kant chama isso de razão transcendental, que se expressa universalmente, e Hegel chama isso de uma razão absoluta, né? Ou seja, a ideia da experiência da consciência,
o subtítulo da obra dele. A ideia da experiência da consciência é levar o sujeito a ter uma consciência absoluta das coisas. Isso é importante para a gente entender esse novo conceito de fenômeno trazido por Kant e a nova ideia da relação da consciência com o mundo, porque é a partir daí que o Russell vai partir, né? O Russell, ele é do final do século XIX e início do XX, né? Ou pelo menos meados, né? Ele nasceu em 1859 e morreu em 1939, um filósofo alemão de origem judaica. E é a partir daí, tanto dessa influência de Kant e de Hegel, que ele vai construir a sua proposta de uma filosofia rigorosa, de uma fenomenologia. Então ele vai contrariar e concordar Kant e Hegel em alguns pontos. Vamos lá. Contra Kant, o Russell dirá o seguinte: não existe a coisa em si, apenas o fenômeno. Então ele deixa de considerar o noumeno, que o Kant considerava antes, porque se a minha consciência não me é dada a conhecer essa realidade, então eu vou concentrar naquilo que eu consigo apreender, não é? Então ele desconsidera a coisa em si como algo que não pode ser captada pela consciência humana, e ele diz que o fenômeno é tudo aquilo que se apresenta à consciência, seja objetos materiais ou coisas imaginadas, ideias, conceitos, e isso é a coisa em si. O fenômeno é a coisa em si, é o objeto de atenção da consciência humana. E contra Hegel, o Russell vai dizer o seguinte: a consciência, ela tem uma essência distinta das coisas que estão no mundo, né? Porque, de certo modo, o Hegel, ele acabou, ao dizer que a consciência se a senhora das coisas que estão no mundo, ela se a senhora de si mesmo, ele acaba promovendo uma certa aproximação da consciência das coisas e a consciência de si mesmo. E o Russell, para ele, existe uma separação, né? A consciência é o que explica o mundo, né? A consciência é aquilo que dá sentido para o mundo, então ela é diferente do mundo, né? A consciência de si mesmo não é a mesma coisa que a consciência do mundo, né? Pois bem, então, partindo desses dois distanciamentos, né, que não existe a coisa em si, em relação ao Kant, e de que a consciência não é a mesma coisa que a consciência em si, não é a mesma coisa que a consciência do mundo, o Russell vai no seguinte sentido, né? O fenômeno é a coisa em si a ser observada, e a essência da coisa em si, a essência do fenômeno é o sentido de um ser, é a ideia que eu tenho de uma coisa. Isso é a essência da coisa, ou seja, o sentido que eu, a partir da minha percepção do mundo, atribuo às coisas. Daqui a pouco a gente vai ver como é que ele faz isso, qual é o critério para fazer essa verificação do sentido das coisas. Portanto, para o Russell, né, a filosofia é o indagar sobre a essência da consciência e a essência das coisas manifesta de forma fenomenal, de forma fenomenológica, né? Por isso, para ele, a filosofia é fenomenológica. Por quê? Porque ela apreende a essência dos fenômenos. Muito bem. Como é que eu posso fazer isso? E aí o Russell recorre lá a uma expressão grega da época dos cínicos, né? Ele chama isso de epoké, ou seja, uma suspensão dos juízos. Eu preciso primeiro fazer uma suspensão, colocar em parêntese. Não é que eu vou refutar ou deixar de acreditar, mas eu vou suspender os juízos, ou seja, as minhas convicções, as minhas ideias prévias, né, as minhas certezas. Eu preciso fazer essa suspensão do juízo para poder observar os fenômenos tal qual eles se apresentam para mim, né? Eu preciso perceber as coisas, como elas se manifestam. E eu faço isso a partir de algo que ele chamou de intuição eidética. Eidética aí vem de eidos, do grego, que significa a forma das coisas. Então eu tenho que perceber a forma do fenômeno, ou a essência do fenômeno. Eu faço isso de maneira intuitiva.
Veja bem, aí precisa também um certo esclarecimento, né? A intuição eidética é diferente da intuição indutiva, que nós já vimos aqui num vídeo também. Eu acho que o segundo vídeo, né, nós falamos do método indutivo. Vou esclarecer essa diferença, né? Como é que funciona a intuição indutiva? Eu observo sujeitos, indivíduos, objetos particulares, né? E a partir da observação de particulares eu chego a uma ideia geral. O Hume, né, que era um empirista, para usar um exemplo bem empírico mesmo, ele vai dizer o seguinte: eu formo uma ideia de triângulo a partir do momento que eu olho para vários triângulos e percebo que todos eles têm 3 lados. Então eu chamo aquilo de triângulo. Isso é bem uma intuição indutiva, não é? Observar os individuais para formar uma ideia geral. Por exemplo, na sala de aula, não é? Meninos aí do SET Sérgio Pessoa, né? Vocês têm experiências com professores, né? Então você olha um professor, você olha outro professor, um professor mais outro, e aí você forma uma ideia do que é ser um professor. Quando você parte desse raciocínio, você está partindo de uma intuição ou de uma inferência indutiva, não é? Analisar indivíduos para formar uma ideia geral. O professor de história, só um exemplo, o professor de história é chato, a professora de história é chata, o professor de matemática ou de geografia são chatos. Então você, por aí, poderia intuir do seguinte modo: a essência de ser professor é ser chato, né? Mas nós já vimos que essa intuição é falha, né? Afinal de contas, deve existir algum professor legal. Professor de metodologia é chato, essa deve ser uma verdade um pouco menos questionável. Pelo menos a experiência com algum professor de metodologia deve ter sido legal. Mas vamos focar no exemplo, né? A intuição indutiva é isso, né? Você analisar individualmente para chegar a uma conclusão geral, a uma ideia. A intuição eidética do Russell, ela diz o seguinte: você precisa suspender os juízos. Você não pode partir de categorias a priorísticas, como Kant queria, né? Você precisa se guiar pela percepção do objeto analisado, do sujeito ou do fenômeno. Então, imagina o mesmo exemplo, né? O professor chega na sala de aula, se ele partir de categorias a priorísticas, ele pode pensar o seguinte: não, os alunos não gostam de fazer as tarefas, os alunos não gostam de estudar, os alunos não me entregam o que eu peço. Esses alunos, né, portanto, são relapsos. A essência de ser aluno é relapso. O Russell diria: isso é preconceito, né? Isso é partir de ideias a priorísticas. Portanto, a intuição eidética, ela vai me levar ao seguinte: suspensão do juízo. Eu vou para a sala de aula olhar, observar fenomenologicamente o aluno, para saber como que ele se manifesta, ele por ele mesmo, na relação comigo. Então eu vou observá-lo, se ele é mais falante, se ele é mais calado, se ele gosta mais dessa ou daquela disciplina, né? Como é que ele aprende melhor, como é que, enfim, como é que ele se manifesta para mim. Olha a palavra fenômeno aí, né? Como é que ele se dá a conhecer para mim. É nisso, nessa suspensão do juízo, nessa época, que o Russell diz que está aí o segredo para você perceber, né, a coisa ela por ela mesma, o fenômeno, porque é o que nós temos para conhecer, é o que nós podemos conhecer. Então é nessa suspensão do juízo. Veja que, de certo modo, ele está aí tocado por um outro livro já do Kant, chamado Crítica da Faculdade do Juízo, né? Onde Kant revê algumas das teses dele lá da Crítica da Razão Pura, que foi um livro anterior, né? A Crítica da Faculdade do Juízo, Kant já também coloca uma certa suspensão do juízo, né? E aí o Russell
avança nesse sentido. Ele usa e chama de intuição eidética ou redução fenomenológica, essa suspeição dos juízos. Então vamos lá, eu disse que o Russell ele se distancia de Kant e de Hegel em alguns aspectos e concorda com Kant e Hegel em outros aspectos. No que eles concordam? De Kant, o Russell mantém a ideia de que não podemos conhecer a realidade em si, mas para ele a realidade tal como aparece ao ser estruturada e organizada pela percepção da consciência, né? Ou a percepção do fenômeno, né? A percepção que a consciência humana tem dos fenômenos, seja ele material, seja ele uma ideia, seja ele um aluno, né? Como eu acabei de dar o exemplo, seja um triângulo, enfim, materiais, fenômenos culturais, as instituições sociais, enfim, tudo aquilo que se apresenta à minha consciência, né? Pode ser percebido a partir da suspensão do juízo. De Hegel, o Russell mantém a afirmação de que a fenomenologia ela é uma descrição, né, do aparecer a consciência da experiência. Vou dizer de outro modo, né? A fenomenologia ela é essa descrição do que aparece para a minha consciência, né? Porque a minha consciência ela só existe na relação com o que eu conheço, né? E vice-versa. O que dá sentido para o mundo é a minha consciência do mundo, e o que empresta elementos para que a minha consciência exista são as coisas do mundo, né? E a fenomenologia seria essa descrição, né, que não é uma descrição das ciências da natureza, mas uma descrição fenomenológica, né, a partir desses critérios. Ela seria essa descrição da experiência da consciência com o mundo. O Russell ele chama, né, de noese esse ato de ter consciência. Quando você vê essa palavra por aí, noese para o Russell é isso, né? Essa percepção de que eu tenho consciência, né? Que eu estou aqui no mundo e percebo as coisas ao meu redor. E noema é o objeto, é o ente que a minha consciência tem consciência dele, né? Então, um livro, um copo, enfim, essa mesa, é o noema, é aquilo sobre o qual a minha consciência se desloca para apreender. Esse ato de se deslocar da consciência para compreender o mundo, Russell chama de intencionalidade. Intencionalidade é esse ato inerente da consciência se relacionar com o mundo. Toda consciência é uma consciência de algo, diz ele, né? Aí ele também está entrando naquela discussão do que são as ideias, né? Se elas são inatas ou se elas são a partir da relação com o mundo, né? Ou se elas são a partir das experiências. Ele está dizendo que não existe consciência sem experiência, né? Toda consciência é experiência, ou melhor, toda consciência é consciência de algo, né? E essa consciência se forma na experiência. É bem Hegel aí também. Mas o conceito de intencionalidade dele é do Brentano, né? Um professor que ele teve e que partia de uma ideia medieval de intencionalidade. Outros autores como John Searle, né, vai discutir esse conceito de intencionalidade do Hegel, do Russell, mas para ele, para a fenomenologia do Russell, a intencionalidade é esse ato de se lançar no mundo, de se deslocar da consciência para compreender as coisas que nos cercam. Bom, depois do Russell, né, eu disse que vou falar de dois autores, Russell e Merleau-Ponty, mas tem alguns autores entre eles aí que é interessante citar, até para a gente ver um pouco essa ponte entre um e outro. Nós temos, por exemplo, Max Schelling, que vai usar a fenomenologia um pouco menos a partir de categorias de ideias, como o Russell acaba cedendo, né, como tem essa certa influência do Kant e do Hegel, ele acaba, nessa discussão de onde vêm as ideias, ele acaba sendo um pouco mais idealista, né? Não idealista no sentido de se deixar conduzir pela razão, mas de deixar a consciência experimentar o mundo, né?
Então ele não é tão kantiano nesse ponto, mas o Max Schelling, ele desloca mais para a questão empirista, né? Ele acha que as ideias se formam mais na experiência mesmo, né? E dá menos peso à questão da consciência ou da razão. O Max Schelling vai discutir as questões fundamentais da ética e da moral, né? A partir de uma base fenomenológica. O Rudolf Otto vai discutir o que é o sagrado, as questões do sagrado a partir de uma discussão fenomenológica. O Nikolai Hartmann vai discutir valores, virtudes, as paixões humanas, né, do ponto de vista também da fenomenologia. E aí tem dois autores centrais, né, que vão fazer uma transição para aquilo que alguns autores chamam de uma fenomenologia existencial, embora o Martin Heidegger não se assumisse existencialista, né? Martin Heidegger era um religioso, né? Que é o Martin Heidegger e o Jean-Paul Sartre, né? O Heidegger foi aluno do Russell, né? E depois colega de trabalho dele, depois substituiu ele numa certa polêmica, né, quando o Russell, por sua origem judaica, teve que se afastar das atividades acadêmicas na Alemanha, e o Heidegger, por sua vez, se filiou ao Partido Nazista. Ele acabou depois se tornando reitor de Freiburgo, onde o Russell dava aula, depois se tornou reitor na Universidade de Berlim. Enfim, o Heidegger escreveu uma obra fundamentada na fenomenologia do Russell, que o Russell não aceitava muito bem, que é o Ser e Tempo, né? Mas o Heidegger é fundamental para entender por que o Jean-Paul Sartre, né, usa a fenomenologia como base da sua concepção existencialista do ser, né? Porque a fenomenologia do Heidegger é voltada para entender o ser, né? O ser que ele chama de Dasein, né? O que é um ente? O ente são as coisas ônticas, as coisas mais específicas da preocupação filosófica, né? Por exemplo, pensar é uma categoria, uma característica ôntica do ser humano, né? Quando eu começo a pensar sobre as características ônticas do ser humano, eu estou pensando ontologicamente, né, sobre o que é um ser, né? Heidegger não usa expressões como ser humano ou como homem sapiens sapiens, ou mesmo como um homem, porque ele quer esvaziar o ser de qualquer sentido a priorístico, né, para pensar a essência do ser. E aí isso vai influenciar muito o Jean-Paul Sartre, que quando o Heidegger, depois da Segunda Guerra Mundial, foi dar aula na Sorbonne, na França, o Heidegger entrou em contato, o Sartre entrou em contato com as ideias do Heidegger, né? E aquilo teve uma ressonância muito grande no pensamento do Sartre, porque o Sartre achava que o ensino de filosofia na França ainda estava muito apegado àquelas ideias, né, ou do idealismo, né, ou ainda de um certo empirismo, né? E ele já queria romper com isso, e ele viu na ideia de existência do Heidegger, né? O Sartre diz isso na existência, o existencialismo é um humanismo, ele diz isso literalmente, né? Que ele deve ao Heidegger essa ideia de existência, do ser no mundo, do ser que está no mundo, que constrói sentidos a partir da sua relação com o mundo, e isso serviu de base para ele pensar o existencialismo. Mas o próprio Heidegger vai dizer que Heidegger, não era existencialista, né? Porque o existencialismo do Sartre, ele advoga um ser para si, né? Nessa discussão da consciência com o mundo, para o Sartre, não existe consciência sem o mundo, e não existe o mundo sem a consciência, né? Então esse ser para si, do que ele fala no ser, o Ser e o Nada, né, a obra fundamental dele, é um ser que só faz sentido quando sai de si para se fazer no mundo, na sua relação com o mundo. Esse para si não é um voltar para si, é um sair é um sair para fora para se encontrar, não é? E aí ele vai dizer o seguinte: o que é a consciência sem o mundo? Nada. E o que é o mundo sem a consciência? Nada, não é?
Daí o ser e o nada, né? Esse ser só faz sentido quando ele está no mundo existindo. E existir, tanto para Heidegger quanto para Sartre, não é só presença no mundo. É construir-se, é fazer-se no mundo na medida em que você faz o mundo também. Ou seja, na medida em que você empresta sentido para o mundo. Então, o ser sem o mundo não é nada. E o mundo sem o ser também não. Sartre cria uma outra polêmica aí, né? Mas essa é a base do pensamento existencialista, e eu estou dizendo isso porque o Sartre fundou o movimento existencialista a partir disso, junto com o Merleau-Ponty, né? Que é outro teórico do existencialismo. Mas antes de eu falar do Merleau-Ponty, deixa eu falar de uma outra aluna do Heidegger, né? Até para inserir uma mulher, uma pensadora aqui na conversa também, que foi a Edith Stein. Foi aluna do Russell, e assim, para a gente voltar um pouco também para essa base do pensamento fenomenológico do Russell, porque com Sartre, com Heidegger, com Sartre, com Merleau-Ponty, a gente tem uma outra vertente, digamos assim, da fenomenologia que é mais existencialista. Mas assim, ainda em 1916, essa aluna a Edith Stein escreveu um livro chamado O Problema da Empatia, né? Veja, 1916, bem no meio da Primeira Guerra Mundial, né? E aí ela tem uma preocupação nesse livro, que é discutir uma questão que, por isso eu estou citando ela antes do Merleau-Ponty, que é uma preocupação que vai ocupar o tempo do Merleau-Ponty, que é o que é perceber, né? Já que eu devo, segundo o Russell, né, fazer uma suspensão do juízo para perceber, e aí eu quero entender, né, filosoficamente o que é o perceber, então. Porque senão, se eu digo só como eu percebo, eu estou no campo da psicologia, né, como o sujeito percebe. A questão filosófica é mais profunda, né, ela é ontológica, ela quer o fundamento da coisa. Então, a Edith Stein, ela vai aí para essa questão. O que é o perceber? E para isso ela dá um exemplo, né? Ela cita, né, no Problema da Empatia, a questão da percepção com a morte. Veja que é um tema ali bem latente na Primeira Guerra Mundial, né? Ela diz assim: a percepção ela se dá num primeiro momento quando ele é vivido por outro, né? A morte, por exemplo, quando... E aí também é um tema bem latente a nós agora, né, nessa pandemia, né? Quando eu sei da notícia da morte, né, de alguém na família de alguém, né? Eu tenho aí uma primeira percepção empática. Por exemplo, eu acredito que todos nós nesse momento, né, sabemos de alguém que perdeu um parente para a Covid-19, né? Então eu tenho uma primeira aproximação, uma primeira percepção empática. O meu amigo perdeu alguém na família dele, mas assim ainda distante, né? Sei lá, pelo Facebook eu vi que a mãe de uma amiga minha morreu, né? Então eu tenho uma aproximação, uma percepção empática, mas ainda distante. Depois, num segundo momento, quando eu tenho uma certa experiência dessa vivência, ou seja, quando alguém mais próximo de mim morreu, né? E aí eu estou convivendo com uma pessoa, eu estou mais próximo de uma pessoa que perdeu um ente querido, portanto eu falo com essa pessoa que perdeu um ente querido, por exemplo, né? Eu consigo dimensionar melhor, né, a dor da perda dessa pessoa. E num terceiro momento, assim, o mais latente, né, quando eu mesmo perco alguém. Então essa experiência de ter, né, vivenciado, experimentado algo, no momento em que eu me volto para compreender outra pessoa, eu tenho uma dimensão muito mais clara, uma percepção muito mais clara do que é a dor da perda de alguém. Esse tema da empatia, né, foi muito latente, até pela própria experiência. A Edith Stein também era judia, né? Ela escreveu esse livro em plena Primeira Guerra Mundial, depois ela participou como voluntária na Cruz Vermelha,
E depois ela mesma foi vítima na Segunda Guerra Mundial, né? Morta, uma das muitas vítimas de Auschwitz. Então esse tema da empatia, da dor e da percepção da dor do outro era o que ocupava ela do ponto de vista das suas reflexões fenomenológicas, né? Como que a empatia pode, né? Como que a empatia pode me levar a ter uma percepção do outro. Pois bem, mas até aí, né, foi dito como que eu percebo, né? Vamos para a questão central, que é o que é a percepção. Ela se dá, né, a percepção ela é um modo da nossa consciência relacionar-se com o mundo exterior por intermédio do nosso corpo. Ela é também a experiência qualitativa da consciência com as coisas do mundo, aquilo que eu vejo, né, e que eu qualifico. É bom, é ruim, é alegre, é triste, eu gosto, eu não gosto. Ela é essa percepção qualitativa também. A percepção ela é ainda uma experiência estruturada, ou seja, por estruturada entenda assim, ela nunca é total. Ela sempre se apresenta por perfis. A percepção humana ela é limitada, né? Porque ela é uma percepção sensorial, ela é uma percepção a partir do corpo que se exterioriza. O próprio Russell ele dava um exemplo, né? A gente nunca consegue ver um objeto ele na totalidade. Ele dava o exemplo da mesa, né? Quando eu olho uma mesa, eu só vejo a mesa de um ângulo, de uma perspectiva. Mas eu tenho uma ideia de mesa na totalidade porque eu já formei um certo quadro mental da experiência que eu tive com a mesa. Então, mas a realidade, ela mesma, ela só se dá em perspectiva, em perfis, né? Pois bem, qual é a essência da consciência, da percepção? É uma vivência da consciência. Ela é um ato de perceber a qualidade das coisas através do nosso corpo, dos nossos sentidos. Ela é um modo de estarmos no mundo e de nos relacionarmos com a presença das coisas diante de nós. Ela é diferente da lembrança, ela é diferente da imaginação. Por quê? Porque lembrança e imaginação também são formas da gente dar sentido para o mundo, né? Mas a percepção fenomenológica ela é uma busca por captar a essência das coisas na relação direta dos nossos sentidos com aquilo que nós chamamos de real. Vou dizer de novo. A percepção fenomenológica ela é a busca de capturar, é a busca de captar a essência daquilo que nós observamos, né, a partir dos nossos sentidos. É a busca de captar com os nossos sentidos a essência daquilo que nós chamamos de real. Aí nós chegamos, né, nessa percepção. Por que eu deixei o Merleau-Ponty depois e fiz questão de falar da Stein também, né, antes do Merleau-Ponty? Porque a percepção é o tema fundamental do Merleau-Ponty. A obra principal dele, a Fenomenologia da Percepção, ele vai discutir exatamente isso, né? Como que o nosso corpo se relaciona com o mundo. E a partir disso percebe e forma uma consciência do mundo. Merleau-Ponty, portanto, influenciado por Heidegger e Sartre, busca libertar a ontologia do problema metafísico mal resolvido, aquele do realismo e do idealismo, né? Ou do inatismo e do empirismo, né? Da relação que nós mantemos da nossa consciência com as coisas. Mesmo tendo afirmado que a consciência é sempre a consciência de algo, o Russell acaba, em última instância, cedendo para o idealismo, né? Por formação de quadros mentais. Ainda que ele não seja tão racionalista quanto Kant, mas ele acaba cedendo a uma certa primazia da razão ou da consciência. O Merleau-Ponty, o Sartre, né, sobretudo, eles vão esvaziar, né, qualquer sentido a priorístico da consciência. Aquilo que o Russell chama de ego transcendental, né, ou de consciência, aquilo que o Heidegger chama de Dasein, aquilo que o Sartre chama de o ser para si,
né, ele vai ganhar um sentido diferente na fenomenologia da percepção do Merleau-Ponty. Por quê? Diferente de Russell, para Heidegger e mais ainda para Sartre e para Merleau-Ponty, esse ser a priorístico pré-ontológico, como queria o Heidegger, ele não existe. Ele não existe. Não existe um ser antes do existir. Ele só existe na relação com o mundo. Daí a radicalidade do pensamento existencialista de Sartre e de Merleau-Ponty. Não existe pensamento sem a coisa pensada. Não existe conhecimento sem o ser conhecido. Não existe consciência ou razão a priorística. O que é a consciência sem o mundo? Nada. O que é o mundo sem a consciência? Nada. Sem a consciência não existe mundo. É a consciência na sua relação com o mundo que dá sentido para as coisas, mas não existe um a priori da consciência. É, portanto, uma outra maneira de dizer eu penso, logo existo do Descartes, né? Só que para o Descartes a consciência ela existe a prioristicamente, ela não só existe, ela é substancial, né? Ela tem existência própria. Esse pensar do ser para si, do Sartre e do Merleau-Ponty, ele se expressa bem numa frase síntese que o Sartre repete várias vezes aqui no Existencialismo é o Humanismo, que é a essência é precedida pela existência, né? A existência precede a essência, diz ele. Não existe uma existência antes, né? E essa consciência só passa a fazer sentido na medida em que ela se relaciona com o mundo. Portanto, o ser aí do Heidegger, o Sartre transforma num ser para si, que é sempre um projeto a se realizar. Sartre vai dizer isso, né? O ser humano não é determinado por nada, né? Pois bem, para encerrar essa discussão de como que o Maurice Merleau-Ponty encaminha uma reflexão sobre o ato de perceber a partir da exteriorização dos sentidos, a partir do nosso próprio corpo e sua relação com o mundo, eu vou citar um trecho do Convite à Filosofia da professora Marilena Chauí, que ela diz de maneira assim brilhante, né, e eu não conseguiria dizer de outra forma e de uma maneira melhor do que ela diz, né, resumindo a maneira como o Merleau-Ponty entende essa relação do corpo, dos sentidos, que ao se relacionar com o mundo cria sentidos, né, e cria uma consciência sobre si, né, como que corpo não é só uma coisa física, mas é também algo consciente, e como o corpo e a consciência não existem sozinhos, né, como um depende do outro para estabelecer relações de cogniscência, ou seja, de compreensão do mundo. No Convite à Filosofia, a professora Marilena Chauí trata do que é o corpo, né, na percepção do Merleau-Ponty. E aí vai ser uma segunda parte curta do vídeo sobre a fenomenologia, só para encerrar com essa questão, né, que é sensacional nós pensarmos a fenomenologia a partir do nosso próprio corpo. Vou citar aqui literalmente a professora Marilena Chauí. O que é o corpo? Qual a sua essência? A física dirá que é um agregado de átomos, uma certa massa e energia que funciona de acordo com as leis gerais da natureza. A química dirá que é um feito de moléculas de água, oxigênio, carbono, de enzimas e proteínas, funcionando como qualquer outro corpo químico. A biologia dirá que é um organismo vivo, um indivíduo, membro de uma espécie, animal, mamífero, vertebrado, bípede, capaz de adaptar-se ao meio ambiente por operações e funções internas, dotado de um código genético hereditário que se reproduz sexualmente. A psicologia dirá que é um feixe de carnes, músculos, ossos que formam aparelhos receptores de estímulos externos e internos e aparelhos emissores de respostas internas e externas a de tais estímulos.
capaz de ter comportamentos observáveis. Todas essas respostas dizem que o nosso corpo é uma coisa entre as coisas, uma máquina receptiva e ativa que pode ser explicada por relações de causa e efeito. Suas operações são observáveis direta ou indiretamente, podendo, portanto, ser examinada nos mínimos detalhes nos laboratórios, ser classificado, ser conhecido. Nosso corpo, como qualquer coisa, é um objeto de conhecimento. Porém, será isso o corpo que é nosso? Meu corpo é um ser visível no meio de outros seres visíveis, mas tem a particularidade de ser um visível vidente. Vejo, além de ser vista. Não só isso, posso me ver, sou visível para mim mesmo e posso me ver vendo. Meu corpo é um ser tátil, como os outros corpos, podendo ser tocado, mas também tem o poder de tocar. É tocante, é capaz de tocar-se, como quando a minha mão esquerda toca à direita e eu já não sei mais o que toca e o que é tocado. Meu corpo é sonoro. Como todos os corpos, como os cristais, os metais, pode ser ouvido, mas também pode ouvir. Mais do que isso, pode fazer-se ouvir e pode ouvir-se quando emite sons. Do fundo da garganta, passando pelas línguas e pelos dentes, pela língua e pelos dentes, com os movimentos dos meus lábios, transformo a sonoridade em sentido, dizendo palavras. Ouço-me falando e ouço quem me fala. Sou sonoro para mim mesmo. Meu corpo estende a mão e toca a outra mão de outro corpo. Ver um olhar, percebe uma fisionomia, escuta uma voz. Sei que diante de mim está um corpo que é meu outro, um outro humano habitado por consciência, e eu o sei porque me fala. E, como eu, seu corpo produz palavras e sentidos. Visível vidente, tátil tocante, sonoro ouvinte falante. Meu corpo se vê vendo, se toca tocando, se escuta escutando e falando. Meu corpo não é coisa, não é máquina, não é feixe de músculos, ossos e sangue, não é uma rede de causas e efeitos, não é um receptáculo para uma alma ou para uma consciência. É meu modo fundamental de ser e de estar no mundo, de me relacionar com ele e de ele se relacionar comigo. Meu corpo é um sensível que sente e se sente, que se sabe sentir que se sabe sentir e sentindo. É uma interioridade exteriorizada e uma exterioridade interiorizada. É esse o ser ou essência do meu corpo. Meu corpo tem, como todos os entes, uma dimensão metafísica e ontológica. Bom, essa é uma reflexão que o Merleau-Ponty, aqui sintetizado pela professora Marilena Chauí, expõe para a gente do modo como nós pensamos, ou que nós podemos pensar, o nosso próprio corpo, né? Veja que interessante quando na fenomenologia da percepção, o Maurice Merleau-Ponty ele volta para o próprio ente humano, né? Vou usar a expressão humana, não é do Heidegger, não é de bom tom para o Heidegger usar humano, né? Mas assim, como que o Merleau-Ponty está voltando, inclusive, para o Heidegger, né? Porque o Heidegger já dizia que o próprio ente, né, que pensa, né, que somos nós, esses entes que pensam, que falam, que argumentam, que articulam ideias, né, que se manifestam a partir do uso das faculdades cognoscentes, ele é o ente fundamental para a gente pensar a essência do ser, né? Então não é por acaso que o Merleau-Ponty volta para o próprio corpo humano para explicar essa dualidade que se completa, o corpo e a mente, né? Numa forma de dizer que a consciência não existe sem
o que é conhecido, e o conhecido não existe sem a consciência que fala sobre o objeto que lhe é apresentado, né? Para voltar para a origem da palavra, né? Para o objeto que se manifesta diante de uma consciência. Então é bonita essa passagem, né? Quando a gente imagina a mão que toca outra mão, né? O corpo é isso. Eu sinto que estou tocando minha mão direita com a mão esquerda, mas aí eu já não sei dizer quem toca quem, né? Se é o corpo que está tocando, o corpo mão esquerda que toca o corpo mão direita, ou o inverso, ou vice-versa, não é? Porque é um ato de consciência no toque, no corpo, não é? E aí consciência e corpo se manifestam instantaneamente, né? De modo que eu não sei dizer quem está tocando quem, que mão está tocando qual. Quer dizer, essa é uma reflexão que é puramente fenomenológica, né? É a nossa própria percepção sobre o nosso corpo, né? E o que ele e o que ele nos informa sobre ele mesmo quando nós pensamos sobre ele, né? E aí corpo e consciência interagem para formar um sentido, para formar um pensamento, para formar uma ideia. Eu acho que fica bem resumido dessa maneira, né? E aí vocês poderão pensar outros exemplos, né? Assim, a partir do que a gente discutiu, dos conceitos que a gente discutiu, a partir das ideias desses autores, né? A fenomenologia pode ser desdobrada em 1000 outros exemplos, e é exatamente isso que eu espero que vocês façam. E aí eu encaminho aqui para ficar mais delineado aquilo que eu pretendia com essa aula, né? E que eu espero que vocês sejam levados a pensar a partir dela. Eu coloco aqui algumas questões, como sempre, né, para a gente pensar juntos. A primeira questão, assim, bem consoante aquilo que eu disse ao longo da exposição, que está na primeira parte do vídeo, se questionem sobre o seguinte, assim: qual é a crítica que o Russell faz ao conceito de fenômeno em Kant e em Hegel? E o que o Edmund Husserl, manteve do pensamento kantiano e hegeliano na formulação da sua fenomenologia? Pense aí nessa primeira questão. Uma segunda questão o que é a intuição eidética na fenomenologia e como que ela se diferencia da intuição indutiva? Eu dei o exemplo, né, do professor que chega na sala de aula e como que na relação professor-aluno, né, é possível ver ali dois momentos, né? Ou é possível exemplificar ali o que é uma intuição eidética e uma intuição indutiva, né? Eu me deem outro exemplo aí, a partir de vocês mesmos, né, que demonstra a diferença da intuição eidética para a intuição indutiva. Pois bem, uma terceira questão: você concorda com a Edith Stein de que podemos, partindo da percepção empática, compreender o que outros experimentam? Quer dizer, em outras palavras, é possível perceber a alegria, a dor, o medo, o sofrimento, enfim, as sensações, as experiências de outras pessoas de modo fenomenológico? Você concorda, outra pergunta, com Merleau-Ponty, que corpo e mente são indissociáveis e que aquilo que nós chamamos de real é o conjunto de experiências sensível e inteligível processada por nós em contato com as coisas que estão no mundo a partir da exterioridade dos nossos sentidos? É isso que é o real? E corpo e mente são de fato indissociáveis? Veja, essa concepção de Merleau-Ponty é uma concepção existencialista, que talvez contrarie uma visão metafísica ou uma visão religiosa, né? Metafísica religiosa, ou outra concepção. Então pense bem sobre essa afirmação do Merleau-Ponty, que parece até poética, né? Até bonita, mas tentem esmiuçar isso. Assim. Faz sentido o que ele diz, né? Corpo e mente, ou Descartes estava certo, por exemplo, assim, né? A consciência é uma substância que independe do corpo. Ou será que ela só se forma na relação com o corpo e com as coisas e uma precisa da outra? Outra questão: é possível ver as coisas elas por elas mesmas, como queria Russell,
no sentido fenomenológico, né, do pensamento russoliano, ou apenas ter uma imagem subjetiva, pessoal, daquilo que nos é apresentado, que é o que parece estar mais próximo do pensamento do Merleau-Ponty e do próprio Sartre, né? Já que o sujeito é um sujeito para si e ele é um projeto que sempre almeja ser algo e o ser desse sujeito é aquilo que ele pensa sobre si mesmo e o que ele espera ser futuramente. Então, é uma visão particular, né? No existencialismo, o sujeito ele é um projeto, ele se faz, né? Ele se constitui como uma individualidade, como uma subjetividade. Portanto, os pontos de vista deles serão sempre subjetivos. É possível ver as coisas elas por elas mesmas, ou só é possível ver de forma perspectivada, radical, no sentido existencialista, só é possível construir imagens subjetivas das coisas, ou eu consigo captar a essência dos fenômenos. Pensem aí também nessa outra questão. Por fim, se já não fosse bastante, mas uma última, assim, para a gente levar para o contexto mesmo da sala de aula, né? Existe a aula em si, quando você está tendo aula na escola, existe uma aula em si que eu entendi, ou existe apenas o meu entendimento sobre a aula? Vamos lá, deu um pequeno problema aqui na bateria, voltou. Existe a aula em si ou apenas o que eu entendi da aula? Se a aula existe, como é que eu posso acessá-la? Se não existe, o que é que existe no lugar do que eu chamo de aula? Existe a aula em si ou existe o que eu compreendi da aula? É possível compreender uma aula fenomenologicamente, ou seja, a essência daquilo que me foi apresentado como aula? Ou apenas a minha consciência da experiência de aula, ou a consciência da experiência da aula é a própria aula? Eu sei que as questões são bem profundas, mas a minha intenção aqui, não intenção no sentido fenomenológico, mas a minha intenção no sentido da razão de eu estar fazendo essa pergunta é exatamente provocar vocês a pensar sobre essas coisas. Espero que vocês pratiquem essa suspensão, né? Fenomenológica, a suspensão do juízo para pensar essas questões que eu estou colocando para vocês. Aproveito aqui já para me despedir e dizer que foi muito legal fazer essas videoaulas, aprendi bastante estudando para dar aula para vocês. São questões que a gente não vê no cotidiano, são questões que a gente não vê com muita frequência, né? Espero que tenha ajudado vocês a crescer desde a primeira aula do método indutivo, dedutivo, hipotético dedutivo, dialético, hermenêutico, e agora essa última aqui com o método fenomenológico. Para mim foi muito legal, espero ter agregado alguma coisa para vocês também. Valeu!